Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Este é um programa plural, um programa democrático que existe há basicamente 5 anos, onde nós temos aqui a oportunidade, então, de conversar sobre temas, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este, por óbvio, é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, Eduardo Ximenes, Procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, eu que agradeço o convite de a gente estar presente nesse programa. A Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, e assim como a de outros estados, é uma organização importante para o funcionamento do próprio Estado, não, Eduardo? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre a missão, a importância central da PGE aqui, né? A Procuradoria-Geral do Estado, vulgarmente denominada de PGE. De PGE, isso. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, que remonta à Consultoria-Geral do Estado de 1935, quando foi iniciado essa proteção dos interesses públicos primários e secundários, ela teve continuidade ao longo da história das Constituições até o momento em que foi consolidada a Procuradoria-Geral do Estado e foi dissociada da figura do Ministério Público ao longo da história. E ela hoje, a partir da Constituição de 1988, passou a ter esse assento constitucional através do artigo 132 da Constituição Federal. Esse artigo, ele previa uma série de proteções e inclusive de normas a consolidar a participação do Procurador do Estado na defesa do interesse público. Então, a partir do 132 e seu parágrafo único, podemos perceber algumas diretivas, algumas consolidações dessa proteção. Primeiro, é previsto o ingresso por meio de concurso de provas e títulos. Anteriormente, não havia nenhuma previsão na Constituição, em qualquer Constituição brasileira, a respeito disso. Isso garante uma maior lisura e também a imparcialidade do Procurador do Estado frente ao chefe do Poder Executivo, tendo em vista que não seria por meio de uma nomeação, como ocorre, por exemplo, em algumas procuradorias municipais. Então, seria por meio somente do ingresso de provas e títulos de um concurso, inclusive com participação da OAB, isso é previsto também no artigo 132 da Constituição Federal, e também garante essa questão de não haver comissionados prestando essa assessoria jurídica ao Estado. Também é previsto a organização em carreira, ou seja, a própria PGE estrutura sua carreira, estrutura a nomeação de servidores, estrutura a promoção, tanto o ingresso como a promoção entre classes dentro da carreira, e também esses processos de remoção e demais normas e resoluções que regem a carreira em si. Desculpa te interromper, mas é que eu lembro agora assim, das peculiaridades, da própria complexidade da advocacia pública, né? Que é uma modalidade de prática da advocacia, ela é bem diferente da advocacia privada, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre os desafios da advocacia pública no Brasil, se a gente pudesse denominar, né, esse comentário, justamente pelo fato de que aqui nós temos 900 alunos no curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, Eduardo, e é um curso de 20 anos já, e tem muitos deles que fazem estágios lá na Defensoria, e que se interessam também pela carreira do advogado público. O que tu poderia dizer para esses alunos e para os da outras instituições também? Quais são os desafios do advogado público, da advocacia pública? Principalmente aí da tua área, né, que é a da Procuradoria. Sem dúvidas, há uma distinção muito grande entre a advocacia pública e privada. Primeiro que o nosso cliente é fixo, é o Estado, sempre será o Estado em todas essas ocasiões. Seja o Estado o ente público, como suas autarquias e fundações públicas estaduais. Vale ressaltar que o Procurador do Estado também defende, por exemplo, o DETRAN, o IPERGS, essas espécies de defesa também. Então, o grande desafio é a gente ter somente esse cliente. A gente tem que defender o cliente Estado em todas as ocasiões. Não é distintamente da advocacia privada, em que a gente pode optar pelo cliente, a gente pode optar com quem a gente vai escolher defender. O Procurador do Estado tem como principal cliente sempre o Estado.
E nisso tem uma série de decorrências legais disso. Dependendo de onde estivermos lotados, isso pode incorrer na Procuradoria Fiscal, por exemplo, que a gente tem que realizar a cobrança de tributos, ou então defender o próprio ente público numa ação de responsabilização. Então, eu acredito que seja, e esse, a meu ver, um desafio, o que me atraiu à advocacia pública, é que há também um desafio constante. Não é existe uma dinamicidade também na proteção do interesse público ali. E, querendo ou não, a gente está defendendo o interesse da sociedade. Claro. Não é o interesse público primário e secundário, também significa que o erário público, a sociedade gaúcha também está sendo defendida nesse momento, a partir do momento em que estamos, desde o momento em que estamos economizando dinheiro aos cofres públicos, ou então indo atrás daquele sonegador, daquele contribuinte que não está pagando devidamente os seus impostos. Então, dessa forma, eu acredito que existe esse desafio diário de sempre procurar defender os interesses públicos, sempre procurar defender o erário e, por conseguinte, toda a sociedade gaúcha nesse ponto. Tu visualizas, assim, né, no histórico dos cursos de graduação, vamos pegar a nível nacional aí, uma determinada preferência pelo enfrentamento de questões de ordem privada, e mais privada e menos pública? Tu consegue diagnosticar isso? Isso poderia gerar um reflexo, porque, né, no próprio exercício profissional, na defesa do ente público, tu vê alguma relação entre uma coisa e outra? Fazendo uma autocrítica aí às instituições de ensino brasileiras como um todo, você não acha que se dá muito mais preferência à questão privada do que ao público, e depois a gente acaba, né, tendo que estudar por outras vias a defesa dos interesses públicos, são, por óbvio, em alguma medida, muito mais importantes do que a defesa dos interesses privados, né? Sem dúvidas, Cristiano. Isso eu notei até durante o meu período de graduação e na minha pós-graduação também. Eu notei que se dá uma preferência muito maior, se dá um enfoque muito maior ao direito privado em relação ao direito público. A título de exemplo, o direito administrativo só tem 2 disciplinas normalmente nas faculdades e nas universidades. Uma matéria, uma disciplina dessa magnitude, dessa importância e relevância, somente tem 2 cadeiras, e muitas matérias ali incertas no direito administrativo são deixadas de lado por conta de não caber no cronograma. E isso prejudica muito a análise crítica com relação ao direito público em si, formado pelas disciplinas, por exemplo, de direito processual civil, público. E a própria compreensão do direito público, né, como um todo, acaba sendo dificultada em razão dessa preferência. Sabe que eu te faço essa pergunta de forma até provocativa e também para explicar que aqui no curso de Direito da Universidade Franciscana nós temos uma espécie de visão um pouco diferente em relação a isso. Porque aqui nós temos 5 cadeiras de Direito Constitucional. Né? Na maioria das instituições você trabalha com 2, 3. Aqui nós temos 5. Em alguma medida, inclusive, a própria Constituição do Estado é trabalhada. O que também não é muito comum. Né? Geralmente se trabalha com a Constituição brasileira. Sim. E a maioria das pessoas nem sabe que existe uma Constituição estadual. Né? Ou desconhecem todo o seu texto. Exato, e que prevê uma série de possibilidades, de deveres, de direitos, etc. Então, me parece que dentro, inclusive, da própria estrutura do ensino jurídico, isso é algo a se pensar, né? Sem dúvida. A se cada vez mais, porque a nível de programas pós-graduação hoje no Brasil, é possível dizer que nós temos um número considerável de programas que têm um enfrentamento da questão pública. Mas isso não se reflete diretamente na graduação em Direito. Sem dúvida. Eu acredito que é um projeto a ser mudado a longo prazo, até reorganizando a estrutura das cargas horárias de cada disciplina e dando um enfoque maior para esse lado do direito público, até para despertar um tom crítico. E seria interessante, até por conta desse mar de corrupção que assola esse país. Então, essa análise crítica do direito público, das instituições públicas, seria bastante relevante para o aluno, desde aquele momento em que ele ingressa na faculdade, despertar um tom crítico, uma análise de todas as instituições que permeiam a administração pública e o serviço público em si. Então, sem dúvidas, era eu acredito, e eu vou
me juntar a essa opinião, essa corrente de que deveria haver uma reformulação nesse ponto. Em todas as faculdades, eu acredito que seja um problema de todas as faculdades ao redor do Brasil. Eu sou de Fortaleza, minha faculdade também tinha essa questão de não dar esse enfoque necessário ao direito público e acabava que você saía da faculdade com uma visão muito privada do direito, muito negocial, contratual, muito focada para o direito civil e para as instituições ali civilistas. Então, tinham 5, 6 disciplinas de direito civil naquele momento na faculdade. Então, é bem minha opinião, eu compartilho dessa opinião. É que isso é da tradição do ensino jurídico, né? Essa aposta em um direito civil ao largo do tempo, na estada do aluno, do graduando na universidade. Isso é tradicional. Isso tem regiões do Brasil que o enfrentamento disso é maior ainda. E veja que hoje nem há mais fundamento para se falar nas diferenças do público e do privado, né? Aquele que exerce a propriedade deve exercer a propriedade dentro de uma característica social, socializadora. Isso é falar no aspecto público da sociedade e isso tem reflexo em relação à herança, ao próprio direito contratual. Então não existe mais nessa dicotomia. Há 20 anos atrás, 30, se falava muito nisso, nas diferenças do público e do privado. Hoje são coisas que, né, há uma fusão aí, me parece que isso aí acaba sendo condição de possibilidade para depois, no enfrentamento das carreiras profissionais, principalmente essas de defesa dos entes públicos, isso seja realizado, né, à distância dessa deficiência de realidade aí que nós parece que estamos inseridos ainda. Mas como tu mesmo disseste, né, um processo paulatino e de construção e de muito debate entre as universidades e tal, mas espera-se que a tendência seja que a gente rume para isso. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um intervalo super rápido, Eduardo. 30 segundos aí. Sem problema. Iniciamos o segundo bloco, dando continuidade aí no que a gente vem falando. Pode ser? Então fique conosco, não saia daí, como disse, é super rápido, 30 segundos. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Um programa, como eu disse na abertura de hoje, que já tem 5 anos de vida. Estamos na 5ª temporada de edição do Tema é Direito. Um programa que tem foco em discussões, em questões jurídicas, porque esse, como o próprio nome já faz referência, é o tema central deste programa. E o convidado de hoje, então, é Eduardo Ximenes, procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Queria que tu falasse um pouquinho na rotina dos procuradores, Eduardo. Como que é o trabalho, o dia a dia de vocês, como é? Claro. Eu não estou há muito tempo. Eu ingressei no último concurso de procurador do Estado, o 14º concurso, e eu tenho aproximadamente um ano de procuradoria. Nesse meio termo, nesse lapso, eu passei por 3 setores especificamente. O de fiscal, que atua nessa parte tanto de execução fiscal, como na parte de defesa do ente público frente aos contribuintes, frente às ações dos contribuintes. E, posteriormente, fui lotado na área de saúde, que é uma área bem polêmica da atuação da Procuradoria do Estado, porque atua exatamente naquela defesa do ente público frente às ações de fornecimento de medicamento, internação hospitalares, transferência de leitos. E vale ressaltar nesse ponto que seria objeto até de um programa só para falar sobre a judicialização de políticas públicas, que é um assunto bem controverso, bem complicado, até porque a defesa do ente público nesses casos específicos, ela é alvo de determinadas críticas, apesar do que há também muitos juristas defendendo que o ente público não deve seguir o princípio da isonomia na defesa, e também na princípio da reserva do possível, na hora de fornecer medicamentos principalmente de alto custo.
Então, existe essa área da atuação do Procurador do Estado na área de saúde, há também na área de pessoal, que é aquela atuação ligada aos servidores estatutários, ao previdenciário também, às matérias trabalhistas, aqueles servidores regidos pela CLT naquele período ali em que não houve o regime jurídico único. E também, agora, atualmente, eu estou lotado na área de domínio residual, que é uma área que abrange as matérias relacionadas à licitação, desapropriação, também o trânsito, as ações movidas pelo cidadão contra o Detran. Há também a parte de contratos administrativos, de revisão contratual. Eu confesso que é uma área bastante desafiadora e bastante abrangente, porque ela não se resume somente a uma matéria específica, ela pode abranger qualquer matéria. Mas vale ressaltar que a PGE é bem maior que isso, ela também abrange a consultoria jurídica, essa área ela é centralizada lá em Porto Alegre, abrange também, por exemplo, a Câmara de Conciliação e Precatórios, há uma série de outras atividades, finalidades que elas não estão todas concentradas em Porto Alegre. Então, o fato de eu ter ingressado na carreira agora, e isso é por conta até da Constituição Estadual e das normas que regem a Procuradoria Estadual, há primeiro uma lotação no interior, nas procuradorias regionais, que estão limitadas a esses setores que eu mencionei anteriormente, e lá, em algumas áreas, algumas atividades e funções até previstas na Constituição Estadual, no artigo 115 da Constituição Estadual, que vão além da representação judicial e da consultoria jurídica do Estado, como, por exemplo, e muita gente não sabe disso, não tem conhecimento disso, que o Estado também pode atuar frente ao Tribunal de Contas do Estado, há uma representação da PGE junto ao Tribunal de Contas. Há também uma assessoria aos municípios em caráter complementar e supletivo, e também uma uniformização da jurisprudência, por exemplo, isso é uma atividade prevista, uma atribuição prevista na Constituição Estadual, no caso pelo legislador constituinte, à própria Procuradoria-Geral do Estado. E todas essas atividades são prestadas em Porto Alegre, concentradas lá, e futuramente, ao longo da carreira, com os sistemas de promoção, o Procurador do Estado acaba sendo lotado lá em Porto Alegre, saindo aqui das regionais do interior e sendo lotado na classe final em Porto Alegre para atuar em alguma dessas outras atividades. Até vale ressaltar o agente setorial, também é uma importante, uma relevante função. O interessante é a gama, né, de possibilidades aí, porque, né, você estava lotado num setor, depois no outro, eles são diferentes, né, bem diferentes entre si. Então isso nos faz concluir que o rol aí de possibilidades de atuação da Procuradoria ele é bastante amplo, né? E ele está em várias frentes. Sim, pelo artigo 132 a gente fica restrito ali à representação judicial e consultoria jurídica, mas não é bem isso. Sim. A PGE vai muito além disso. Inclusive, há uma previsão, por exemplo, por meio do Conselho Superior, realizar uma revisão dos processos administrativos disciplinares que tem por função a demissão de um funcionário público a cargo do governador do estado. Então, essa parte também é atribuição da PGE. Então, quando o aluno, quando o acadêmico do direito pensar em PGE, ele não deve se restringir somente à representação judicial da PGE. Ele tem que ver que ele pode mirar outras funções e outras possíveis atribuições que o procurador do estado tem e que também são relevantes para a defesa do interesse público primário e secundário. Agora, né, acompanhando os jornais e as notícias, os noticiários, muitos têm falado sobre uma crise do estado do Rio Grande do Sul que se alastra por bastante tempo, uma crise de gestão, uma crise de recursos. Qual é a função da Procuradoria no auxílio do ente público em relação a esse processo aí? O que tu poderia dizer sobre isso para nós, Eduardo? Sem dúvida. Essa crise que vivenciamos já tem um tempo aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, ela acaba passando inevitavelmente pelo trabalho da Procuradoria-Geral do Estado. E isso porque quem é responsável pela proteção e pela legalidade, pela fiscalização da legalidade na consecução das políticas públicas é o Procurador do Estado.
Então, a partir do momento em que se está nessa tentativa de equilibrar as finanças públicas, e isso deve ser feito por meio da prática de atos administrativos e da prática de políticas públicas voltadas para regularizar a questão das finanças, a atuação na PGE, tanto preventivamente, tanto na parte da consultoria, que é aquele momento em que o procurador, a Procuradoria do Estado, através de seus procuradores, irá realizar um controle de legalidade de toda a atuação, tanto do gestor público como dos secretários, do chefe do Poder Executivo e de seus auxiliares, preventivamente, para que não haja nenhuma ilegalidade naquele momento em que se está a contornar aquela crise fiscal, mas também repressivamente, por meio da proteção daquelas políticas públicas utilizadas. Um exemplo, por exemplo, disso é a renegociação da dívida pública com a União. O Estado obteve no final do ano passado uma liminar que economizou quase cerca de 6 bilhões aos cofres públicos. Inclusive, essa liminar prolongou o pagamento da dívida pública do Estado com a União em 20 anos, sem ter que renunciar nenhum crédito, nenhuma ação que estava litigando contra a União. E esse é um exemplo bem relevante de atuação do Estado em relação à economia dos cofres públicos e também uma forma de contornar esse estado de crise. Veja bem, são 6 bilhões quase economizados por meio de uma ação judicial com a atuação exclusivamente da Procuradoria do Estado. E aí vai também na parte da cobrança de tributos. O programa Recupera Mais RS, que sistematizou toda a cobrança de tributos do Estado, inclusive com participação de setores de estatísticas em que foram divididos todos os grandes devedores e também a forma de cobrança de crédito. Dessa forma é que se deu agilidade e eficiência à cobrança de tributos, o que não deixa de ser um meio relevante para que se contornar esse período de crise, pois estamos arrecadando mais dinheiro para o Estado, mais dinheiro aos cofres públicos para enfrentar todo esse débito que o Estado tem, todos esses problemas financeiros que o Estado tem enfrentado há bastante tempo. E para que, em tese, a gente consiga falar e tornar possível a implementação do Estado social, do Estado de bem-estar social, as pessoas têm que entender que não tem como administrar sem arrecadação hoje no Brasil, né? A arrecadação é condição de possibilidade. Então, para que se possa falar em igualdade, em transformação, que são projetos previstos inclusive pelo texto constitucional, a arrecadação é condição de possibilidade para isso, né? Então, está aí a função da Procuradoria enquanto fiscalizadora, né, do processo de contribuição e também de atividade repressiva, né, de ir atrás de quem sonega e de ajuizar as ações, né, judiciais correspondentes. Vocês são em quantos procuradores hoje aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria somos em 13 procuradores, atualmente. É uma regional de nível médio, aqui em termos de interior do estado do Rio Grande do Sul. E esses estão divididos em 3 procuradores na Procuradoria Fiscal, atuando nessa parte de... O foco da Procuradoria aqui é esse. O foco da Procuradoria, diríamos que existe um foco na Procuradoria Fiscal, na parte de arrecadação. Sim. Até mesmo porque é subdividido em grandes devedores. Então a gente fez, e aqui a Procuradoria Regional também fez um trabalho de sistematizar essa cobrança de créditos, até advinda do Recupera Mais RS, desse projeto trazido por Porto Alegre, no caso, pelo Procurador-Geral do Estado. Então, são 3 lá, 2 em domínio residual, que é essa área que eu estou atuando atualmente, mais 3 em saúde, que é uma área de bastante litigância, de muito volume. Sim. Há uma grande demanda. E eu acho que esse é um tema que a gente pode destinar um programa específico, né? Sem dúvidas. Você retorna aqui daqui a um tempo e a gente fala sobre isso, porque realmente, assim, esse é um tema que interessa muita gente. Porque é uma manifestação também de Estado social aí, né? Sem dúvida. De transformação da realidade e tal. Mas há limites, por óbvio, né? Vamos deixar para falar nisso num programa específico. Com certeza. Eduardo, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui. Eu que agradeço o convite e essa participação é sempre muito relevante, até para trazer essa visão da Procuradoria-Geral do Estado. Muita gente, muitos acadêmicos não têm muita noção do que um procurador do Estado faz, de sua atuação, e é importante despertar esse olhar, essa visão sobre a Procuradoria, além das outras grandes carreiras que é a magistratura
e o Ministério Público, que muitos egressos da faculdade acabam somente tendo essa visão restrita a essas carreiras. Agradecemos muito, então, a tua participação, portas sempre abertas. Muito obrigado. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!